Então é isso, meus amados. Nós estamos aqui no litoral sul de São Paulo, amém? Para mim trazer mais umas revelações, umas visões de Deus para os irmãos. Amém? Nós estamos já no dia 8 de novembro, amém? Ok? E eu tive esses sonhos há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás. E o propósito dessa mensagem é edificar a vossa fé. Amém? E trazer fé para aqueles que não têm fé. Amém? Essa mensagem não é só para cristãos, é para os não cristãos também. Amém? Porque nós não sabemos quem Deus vai poupar na grande tribulação para entrar no reino milenar. Então nós não podemos julgar ninguém por causa de brinco, por causa de calça comprida, porque está fora da igreja. A gente não podemos julgar ninguém, porque depois que a igreja sair da terra, haverá um pouquinho de gente que restará pela misericórdia do Senhor para herdar o reino milenar junto com o povo de Israel, lá no Oriente Médio, lá em Israel. Amém? Então é difícil nós julgar, nós não podemos apontar ninguém nem julgar ninguém. Nós temos só que pregar o evangelho do arrependimento para que as pessoas, no tempo de Deus, venham a ser transformadas por fora, exteriormente também. Amém? Porque é óbvio que uma mulher de Deus, um homem de Deus, tem que andar vestido e com roupas decentes, roupas largas, roupas frouxas, roupas que não modelem os seus corpos. Isso aí é óbvio, né? Mas nós temos que pregar primeiro o arrependimento, para as pessoas serem libertas, serem transformadas por dentro. O nascer de novo primeiro é por dentro, certo? Depois o exterior ficará todo limpo, como disse Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então é isso aí, irmãos. Vamos lá. Esse vídeo eu vou contar para os irmãos sobre uma cidade que eu via pegando fogo, irmãos. Amém? Uma cidade que explodia, eu vi um clarão. A segunda visão, o Senhor me mostrou um grande asteroide, um grande meteoro, descendo em direção à Terra. Amém? E a terceira revelação foi como que também Deus me transportou para o dia do acontecimento. Amém? O Senhor me levou neste dia e fez eu ter a experiência de quem realmente vai ser arrebatado. O Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja. Amém? Então são essas as 3 revelações que eu quero passar para os irmãos aqui hoje. Amém? São essas as revelações. Louvado e engrandecido seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então é isso, meus irmãos. Estou achando um lugar legal para a gente dar continuidade nesse vídeo, porque aqui, como é um ponto turístico da cidade, muita gente passa por aqui. Amém? Então eu não estou querendo ficar num lugar assim que depois venha atrapalhar a gente. Amém? Aleluia! Glórias a Deus! Então é isso aí, irmãos. Vamos lá ao que interessa. Amém? Essa primeira visão, eu me via saindo de uma cidade. O Senhor não me revelou qual cidade era,
Eu não sei. Não sei se era São Paulo, se era uma cidade grande também, tipo, porque em São Paulo tem várias cidades grandes, para falar a verdade. Até o interior de São Paulo parece São Paulo. Amém? Então eu não sei dizer se era uma cidade do interior, se era a capital de São Paulo, ou se era algum outro estado do Brasil, eu não sei. Eu sei que eu saía desta cidade e eu entendia na visão que eu estava indo para o interior. Amém? Eu estava indo para o interior. E antes de chegar no local a qual eu estava indo, eu olhava para trás. Aleluia! Eu olhava para trás e eu via um grande clarão na cidade. E praticamente a cidade ficava quase que inteira coberta por fumaça. Eu ficava perplexo ao ver aquilo, mas eu continuava. Mas foi coisa rápida, tá? Porque eu continuava e rapidamente eu chegava na casa de um senhor que me hospedava na casa dele, também não sei quem era. E esse senhor, ele me hospedava, eu não conseguia discernir o que ele falava comigo, o que eu falava com ele, mas parece que era uma coisa já preparada por Deus. E ali era só eu entrar dentro da casa dele, irmãos, que eu via o barulho, que eu via um estrondo, que eu via, sabe, nós percebia que estava acontecendo alguma coisa terrível e nós corria para fora da casa. Aí quando eu olhava, eu via aos redores tudo pegando fogo. Eu olhava para o céu e eu via um monte de tochas, um monte de bolas de fogo. Parecia meteoritos pegando fogo. E ele caía por vários lugares. E aonde esses meteoritos caíam, pegava fogo. Eu via carro pegando fogo, árvores pegando fogo, casas pegando fogo, aquele alvoroço todo, as pessoas fugindo, tentando se esconder, apavoradas. E aí, irmãos, eu também tentava me esconder, tentava fugir. Aquele senhor ficava naquela casa, mas eu fugia. Amém? E ali eu entrava numa trilha, onde tinha só mato, de um lado e do outro. E muita gente entrava nessa trilha, muita gente. E ali eu via um clamor, no meio dessas pessoas, eu via um clamor. Eu percebia no meu espírito, eu não ouvia as vozes das pessoas, as pessoas conversando, mas eu percebia pela pronúncia que saía da boca. Eu não quero mais saber de prostituição. Eu não quero mais saber de adultério. Isso é a ira de Deus. Bem que os crentes estavam avisando pela internet, estavam avisando pelas igrejas, estavam avisando por muitos lugares onde eu passava, que o juízo de Deus estava vindo. Eu entendia isso na boca das pessoas. E ali eu via pessoas que estavam abandonando os seus pecados nessas trilhas. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador único. E nós seguíamos essa trilha. E aí eu percebia um grande arrependimento. Muitos não, a maioria não, mas de algumas pessoas. No final dessa trilha, cada um tomava o seu rumo, e eu estava só. E eu também tomava o meu rumo. E aí a visão acabava. Bem? E quando esta visão acabava, né, que eu acordava, é óbvio, eu acordava meio perplexo, né, porque uma visão dessa é complicado, né? E ali eu perguntava para o Senhor assim: Senhor, o que é isso, Senhor? Me dá o discernimento desse sonho, Senhor. Me revela esse sonho mais uma vez, Senhor. Me revela esse sonho mais uma vez.
para mim poder estar tendo o discernimento, a interpretação correta, para me edificar a fé da igreja e através dessa visão trazer almas para o Senhor, para os teus pés também. E ali, irmão, eu orei ao Senhor, pedi o discernimento, pedi a interpretação, pedi também para o Senhor me confirmar esse sonho com outro sonho, se fosse possível. E ali passou uma semana, varão. Oh, me perdoe. Passou uma semana, irmãos. Passou mais ou menos uma semana. E eu estava na madrugada, já na cama, dormindo, quando eu tive uma sensação muito gostosa. Parece que algo envolvia o meu corpo e a minha mente. Algo inexplicável, sobrenatural. Algo que já aconteceu comigo por várias vezes. Inclusive, quando eu fui arrebatado ao céu. E ali algo me transportava, irmão. Lá aonde ficam os planetas, as estrelas. Lá para o segundo céu. Louvado seja o Senhor. Uma experiência maravilhosa. E ali, irmãos, eu podia contemplar as estrelas, as galáxias, né? Tudo escuro. É uma coisa que não dá para explicar com as nossas palavras, porque é como se eu estivesse fora do meu corpo. Foi uma visão espiritual. Foi uma coisa tremenda. Amém? E ali eu estava ali, irmão, só que até então eu ainda não sabia. Eu não sabia o porquê que eu estava ali. Quando de repente na minha frente passou um gigantesco meteoro. Muito grande, muito grande, muito grande. Ele passava e descia. Aí quando ele descia, eu olhava para baixo. Eu olhava para baixo. Aleluia. E quando eu olhava para baixo, eu via a terra lá embaixo, bem pequenininha. Aleluia. E esse gigantesco meteoro descendo. Descendo. E aí ele descia, logo na sequência que ele descia, eu vi uma mão gigantesca. Eu já entendi ali que era a mão de Deus, com certeza. Ele passava, descia, eu olhava para baixo, aí eu via a mão passando na minha frente também, assim, descendo. Junto com o asteroide, essa mão descia. O asteroide passava, né, de frente, descia, e essa mão vinha atrás. Glórias a Deus. E ali, irmãos, pronto, o quebra-cabeça estava montado. Era o que estava faltando. Porque eu tinha pedido a interpretação, eu tinha pedido, né, uma confirmação do Senhor, tanto na palavra, como também em outra visão, porque essa visão ela foi especial, né, dessa cidade pegando fogo. Eu precisava ter certeza do que era, porque até então eu não sabia. Eu sabia que ali praticamente já deveria ser o início da grande tribulação. Ok? Então, eu não sei se ali era um ataque terrorista, se era um míssil de outro país, né? Entrando em guerra com o Brasil. Eu não sabia o que era, né? Então, eu precisava pedir a confirmação daquilo. E o Senhor me levou para o livro de Apocalipse, como sempre, né? À primeira vista, eu entendia que era a primeira trombeta. Amém? Depois eu lendo a segunda trombeta e a terceira trombeta, eu vi que tanto a primeira trombeta quanto a terceira trombeta pode entrar nesse contexto aí. Pode entrar em concordância com esta visão. Amém? Porque o Senhor me deixou bem claro que isto era algo que estava vindo da parte dele. Isto vinha da parte do Senhor. Você pode ver que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 8,
no versículo 7, ali fala que as árvores vão pegar fogo, nem as casas vão pegar fogo, né? As árvores verdes vão pegar fogo, tudo vai pegar fogo ali, amém? Tudo vai pegar fogo. Então, baseado nessa visão, que eu vi a cidade pegando fogo, então eu creio que seja essa passagem de Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Eu acredito que seja essa a primeira trombeta. Amém? Pode ser essa primeira trombeta. Então veja bem, lendo a terceira trombeta também, fala sobre esse grande meteoro, esse abisinto. Amém? Esse abisinto que vai cair sobre as fontes das águas e vai deixar as águas amargas, né? E os homens que beberem essa água vão morrer. Só que esse meteoro também, ele vai ser gigantesco. E quando ele entrar na nossa atmosfera, pode ser que ele se despedace. E uma grande parte dele caia também sobre alguma cidade, causando grandes destruições. Amém? Juntamente com os seus vestígios também, né? Pedacinhos menores, a qual o Senhor me mostrou na visão do primeiro sonho. Amém? Então tá aí, irmãos, para edificar a fé dos irmãos, os irmãos se preparem, porque a ida de Deus está chegando. Amém? Deus não está brincando. Deus está dando visões para muita gente. Deus está usando muita gente na palavra. O Senhor me usa muito na palavra e me usa também em visões, em sonhos proféticos. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então é isso aí, irmão. Essa foi a segunda revelação que o Senhor me passou, né? Que tem a ver com a primeira e que está vindo da parte do Senhor. Amém? Agora, irmãos, eu vou contar para os irmãos a terceira revelação. Amém? Vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Que foi assim. O Senhor me transportou para o dia do acontecimento. O Senhor arrebatou os meus sentidos e me levou no dia do acontecimento. E ali, né, eu via os lugares ao redor, já eram os lugares bem simples, ok? Eram os lugares bem simples. Você já não via essas megas construções, dava a entender pelo meu espírito que a terra já estava praticamente devastada. Amém? Já tinha acontecido muita coisa ruim. E eu via as pessoas vestidas com roupas simples. Roupas simples. Amém? As pessoas estavam com roupas simples. Então dava para entender que ali, nós, a igreja, já tinha passado por muitas lutas, por muitas perseguições, e que já não era muita gente que estavam vivos. Amém? E ali, irmãos, eu estava perto de pessoas, tinha alguns parentes meus perto de mim também, e ali de repente, irmãos, nós começamos a flutuar. Eu, algumas pessoas, alguns parentes meus, muitas outras pessoas também, que estavam próximas, nós começávamos a flutuar e subir. E aí, irmão, foi uma experiência sensacional, maravilhosa. Eu sei que o arrebatamento é no piscar de olhos, amém? Nosso corpo vai ser transformado, amém? Mas o Senhor, irmão, Ele mostra como Ele quer, Ele faz o que Ele quer, Ele me deu a visão do jeito que Ele quer, e eu estou passando do jeito que Ele me mostrou, porque eu não sou falso profeta e nem mentiroso, amém? Estou contando apenas do jeito que o Senhor me mostrou, do jeito que eu senti, do jeito que o Senhor me levou no dia do acontecimento, amém? E ali nós subindo, irmão, bem lentamente, mas era uma experiência fantástica, maravilhosa. E nós estávamos subindo, e quando nós já estávamos lá em cima, praticamente já quase perto do céu,
ou seja, já no segundo céu praticamente, eu via como vários postinhos de vários anjos. Os anjos estavam vestidos assim socialmente, não com paletó e gravata. Eles estavam vestidos socialmente, amém? Com camisa social, normal, assim que nem a minha, né? E eu sei que era anjos porque no meu espírito o Senhor me revelava isso. E ali, irmão, as pessoas, os irmãos que tinham sido arrebatados, faziam filas em cada posto para... Eu entendia que é para se identificar com os anjos, né? E dar alguns dados pessoais para os anjos. E ali os anjos pegavam os dados delas e fazia tipo de um carimbo. E nesse carimbo, ele carimbava com os nossos dados num crachá. Um crachá de identificação, igual esses crachás de firma. Amém? Igual a esses crachás de firma. E ali eles distribuíam esses crachás para nós. Um para cada um, para mim, um para as pessoas que tinham sido arrebatadas. Amém? E então tudo bem. Aí passava, aí nós continuávamos subindo. Amém? Depois que nós recebíamos esse crachá, nós subíamos novamente de encontro ao céu. E ali eu podia ver, irmãos, como eu posso dizer assim, como se fosse um enorme, gigantesco condomínio. Na melhor das palavras, vai, uma escola muito grande, moderna, bonita. Amém? E ali nós fazíamos uma grande, enorme fila. Amém? E aí as pessoas iam entregando os crachás para os anjos que estavam na porta. Amém? E ia entrando. As pessoas davam o crachá, o anjo observava, outro anjo já, né? Observava. Ok, seu nome é confirmado aqui, pode entrar, pode entrar. E as pessoas iam entrando nesse condomínio, ou escola, não sei. E quando chegava a minha vez, tinha uma pessoa, tinha um irmão, um homem, um pouco maior que eu, que estava na minha frente. E ele dava o crachá para o anjo. O anjo pegava o crachá dele, observava os dados dele e olhava para ele bem sério. E eu vi o anjo dizendo para ele, né, em voz angelical. Eu não entendia, mas eu percebia que era isso mesmo que o anjo estava falando. Olha, meu amigo, o seu nome não está aqui. Você não é conhecido aqui. Você não pertence ao céu. Infelizmente você não pode entrar. Eu não te conheço. Deus não te conhece. E ali, ele retrucava com o anjo. Retrucava com o anjo. Não, eu tenho que entrar, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não posso ficar de fora. Né? E o anjo, ele teimando com o anjo. E o anjo, não pode, seu nome não está aqui, seu nome não está lá, você não faz parte do reino dos céus. De maneira alguma você vai entrar. E ali ele tentava entrar brutalmente, ele entrava numa peleja com o anjo. Ele entrava num contato físico com o anjo. E o anjo pegava ele e jogava ele não sei aonde, ele saía de cena. O anjo prevalecia, é óbvio. E ali o anjo voltava para o seu posto. Amém? E ali chegava a minha vez. E ele me pedia o meu crachá. Eu dava o meu crachá para ele. Ele olhava para o meu crachá e balançava a cabeça e me dava um sorriso e saía da frente. E dizia, né, pode entrar. Você eu conheço. Você é conhecido aqui. E ali eu ficava contente. Eu ficava até meio receoso, né? A hora que eu entregava o crachá, eu falei, poxa, depois dessa, né? Vai que esse anjo encrenca comigo também. Vai que eu deixei, que eu tenho alguns pecados encobertos aí, meu Deus do céu, misericórdia.
ficava muito receoso. Mas aí, normal, ele dava um sorriso para mim, dizia que eu era conhecido lá, que eu era conhecido do pai, saía da frente e mandava eu entrar, eu entrava. E ali, junto com aquelas pessoas que tinham entrado, nós pegávamos um corredor, né? Nós pegávamos um corredor, e ali naquele corredor tinha muitas salas, e todos com vestes bonitas, lindas. E cada um entrava na sua sala, irmãos. Cada um entrava na sua sala, mas tinha sala que tinha mais gente, né? Que tinha 2, 3, 4 pessoas, porque eu ia olhando pelas salas. E quando chegava na minha sala, tinha também algumas pessoas lá. Amém? E o interessante disso tudo é que quando eu olhava para as minhas vestes, eu via que as minhas vestes eram também muito bonitas. E as minhas vestes, ela tinha algumas cores lindas, maravilhosas. E eu não via ninguém com as vestes igual a minha. Irmão, eu não estou me exaltando nem querendo ser melhor que ninguém, tá? Estou contando o que o Senhor me mostrou. Amém? E ali eu via que as pessoas, elas olhavam para mim. Eu via que as minhas vestes era muito bonita, davam um destaque em relação às outras. Entendeu? E ali a visão acabava. Amém? E eu ficava muito contente. E praticamente discernimento e interpretação os irmãos já sabem, né? Quem tem o Espírito Santo sabe que o arrebatamento vai acontecer, ele é bíblico, né? Depois que o anticristo se manifestar, que a grande apostasia chegar, como diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 5, né? A igreja vai ver o anticristo, vai passar pela grande apostasia, vai ser perseguida, depois sim vem o arrebatamento. Então os irmãos têm a interpretação.